As pessoas mais inteligentes que você já conheceu na vida não morreram, não fracassaram, não tiveram um colapso digno de conversa de jantar. Elas simplesmente apagaram do mapa, e você nem percebeu quando. Agora imagine uma quarta noite, qualquer uma dessas noites em que o corpo está cansado, mas a cabeça ainda gira. Você está deitado, rolando os contatos do telefone sem motivo, só pelo gesto. E de repente, o dedo trava num nome. Alguém que você conheceu de verdade, não uma figura de internet. Talvez um amigo da faculdade que desmontava qualquer argumento em menos de um minuto, daqueles que faziam a sala inteira calar. Talvez aquele antigo colega de trabalho que farejava o fracasso de um projeto meses antes de qualquer sinal visível aparecer, como se tivesse um sexto sentido para a ruína. Ou talvez apenas aquela pessoa da sua cidade natal que parecia ouvir uma frequência de rádio que mais ninguém sintonizava. Você não fala com ela há anos. Pega o celular, digita o nome num buscador, aperta procurar e o que aparece te deixa parado. Nada. Nenhum perfil recente, nenhuma atualização profissional, nenhuma opinião pública, nenhuma foto nova. O silêncio digital mais completo que você já viu. E aqui está o que realmente te incomoda. Ela não fracassou. Não teve um colapso escandaloso. Ninguém conta a história dela em forma de aviso para os outros. Ela só recuou, como uma maré indo embora da praia sem fazer barulho, e ninguém reparou na hora exata em que foi. Para onde essas pessoas vão? E por que, bem lá no fundo, uma parte sua já sabe a resposta, mesmo sem ter coragem de dizer em voz alta? Hoje eu vou te entregar essa resposta inteira. E te prometo uma coisa: no final deste vídeo, você vai entender bem melhor alguém que ama, ou vai entender algo sobre você mesmo que nunca ninguém te explicou direito. Amigos, se inscrevam no canal e deixem o like. Isso ajuda muito e garante que esse tipo de conteúdo continue chegando até vocês. Porque agora a conversa começa a ficar realmente desconfortável. E começa desconfortável porque esse apagamento não é acidente, não é azar, não é falta de oportunidade. É um padrão, e assim que você enxerga uma vez, não consegue mais ver o mundo sem ele. Não estou falando daquela pessoa que sabe muitas capitais de cor ou que lê uma biblioteca inteira. Estou falando de mentes que pensam em sistemas, que enxergam ligações invisíveis entre coisas aparentemente desconexas, que fazem aquelas perguntas estranhas, capazes de congelar uma sala inteira em 3 segundos. Na infância, elas costumavam estar adiantadas, respondendo antes da professora terminar a frase. Na juventude, eram movidas por uma ambição quase elétrica. Acordavam cedo, liam livros que os amigos achavam chatos, acreditavam que o mundo era um lugar que se escalava. E então, em algum ponto entre a segunda metade dos 30 e o começo dos 40, algo muda por dentro. A ambição não morre, isso é o mais curioso de tudo. Ela apenas gira o rosto para dentro, como se estivesse cansado de olhar para fora. A energia que antes alimentava a subida da escada corporativa, o jantar de networking, a presença nos lugares certos, começa a fluir por outro cano. Para dentro de um livro que não tem prazo. Para dentro de um jardim que ninguém mais vê. Para dentro de um projeto silencioso que nem a própria família entende ainda. E isso não é uma moda da nossa época. Esse é o ponto. Esse mesmo movimento acontece em ciclos repetidos em quase toda a história de realização humana profunda que temos registro. Filósofos, cientistas, escritores, artistas, pessoas que depois viraram nome de rua e estátua, todas fizeram o mesmo gesto em algum momento. Elas recuaram. E o que aconteceu em seguida, na vida delas, é algo que virou lenda silenciosa entre quem presta atenção. Porque o próximo nome que eu vou te contar agora fez o recuo mais famoso da história e quase ninguém sabe disso direito. O homem que reinventou nossa compreensão do universo inteiro fez isso escondido numa fazenda, sozinho, fugindo de uma praga que estava matando a cidade dele em massa. Pense nisso por um segundo.
Enquanto o mundo ao redor entrava em pânico, enquanto amigos morriam, enquanto Londres fechava as portas em desespero, aquele jovem físico inglês voltou para o campo da família, sentou numa mesa simples de madeira e começou a escrever. Sem colegas, sem debates, sem um laboratório chique. Só ele, um caderno e o silêncio mais pesado que um ser humano pode enfrentar. 2 anos assim. E quando ele saiu daquele isolamento, trazia nas mãos o cálculo, as leis do movimento e a base da gravitação. Ele mesmo chamaria aquele período, anos depois, de seu ano dos milagres, e o mundo inteiro sairia dali diferente. Agora preste atenção no detalhe importante. Ele não produziu aquilo apesar do afastamento, produziu por causa dele. Agora pense naquele filósofo americano, ainda jovem, ainda com o futuro inteiro pela frente, que em determinado momento simplesmente deu as costas à vida urbana organizada e foi morar numa cabana à beira de um lago, no nordeste do país. Os vizinhos riam dele. Os amigos diziam que ele tinha perdido o rumo. A família estava preocupada. Mas ele ficou lá, sozinho, pescando, escrevendo, observando o gelo se formar no inverno e derreter na primavera, e o que ele anotou naqueles anos virou uma das obras mais influentes do pensamento americano, lida até hoje em qualquer universidade séria do planeta. Some a isso o romancista que escreveu alguns dos livros mais celebrados do século passado e nunca deu uma única entrevista na vida. Some o autor daquele romance adolescente, lido em todo o canto do mundo, que depois do estouro, se trancou numa casa perdida no interior e continuou escrevendo por décadas, sem nunca mais publicar uma linha. O padrão se repete com uma precisão que chega a dar um leve calafrio. E isso deixa no ar uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer em voz alta na mesa do jantar. A pergunta é simples, mas corta fundo. Esse recuo todo é sintoma de algo quebrando por dentro ou é sintoma de algo, finalmente, funcionando direito? A resposta mais completa e mais honesta que a psicologia produziu no último século veio de um psiquiatra suíço, um homem que passou a vida inteira mapeando não só a mente individual, mas a estrutura mental herdada que todos nós carregamos no crânio, sem nem saber. Ele deu um nome para essa camada compartilhada, inconsciente coletivo, e a ideia vale ouro. Pense desse jeito. O cérebro humano não chega ao mundo em branco, como uma folha limpa esperando ser preenchida. Ele chega com um sistema inteiro já instalado de fábrica. Instintos, padrões de pensamento, medos antigos, desejos recorrentes, figuras arquetípicas que aparecem nos sonhos de qualquer ser humano em qualquer continente. Tudo isso cozinhado ao longo de milhares de anos de evolução e cultura acumulada. Antes de você escolher conscientemente qualquer crença na vida, boa parte da sua visão de mundo já estava carregada e rodando em segundo plano. E aqui é onde o assunto começa a incomodar de verdade. A observação central daquele psiquiatra foi a seguinte: a imensa maioria das pessoas passa a vida inteira rodando esse software sem jamais olhar de frente para ele. Elas querem o que mandaram querer, temem o que mandaram temer. Medem o próprio sucesso com réguas entregues pelos pais, pelo trabalho, pela cultura, pela tela deslizante de cada rede social. E, o mais fascinante e triste ao mesmo tempo, elas fazem tudo isso absolutamente convencidas de que estão escolhendo sozinhas. Acham que aquelas opiniões são delas, que aqueles desejos nasceram dentro delas, que aquelas ambições brotaram por vontade própria. Só que algumas mentes, poucas, começam em certo momento a enxergar a costura do pano por dentro. Começam a perceber que o vestido da realidade que elas vestem todos os dias foi costurado por outras mãos. E o que acontece quando alguém percebe isso, sinceramente, é uma das coisas mais perturbadoras que a psicologia já documentou sobre o comportamento humano. O momento em que uma mente humana finalmente enxerga o roteiro invisível que a controlava a vida inteira é, segundo aquele psiquiatra suíço, uma das experiências mais dolorosas que um ser humano pode passar sem sangrar. Ele deu um nome para o estado anterior a essa percepção: fusão total com o coletivo.
Você está tão grudada ao script geral que confunde a voz do grupo com a sua própria voz. Acha que pensa sozinho, quando, na verdade, só está repetindo em tom mais baixo o que o ambiente ao redor já dizia em tom alto. E então, em algum instante da vida, pessoas com uma consciência interna mais aguda, uma curiosidade que não aceita respostas prontas e uma capacidade incomum de observar a si mesmas, começam a notar o roteiro. Veem a engrenagem girando por trás da cortina. Percebem que muita coisa passada como opinião é só suposição herdada, repetida tantas vezes que ganhou cara de verdade. Percebem que muita coisa chamada de ambição é só a ansiedade antiga vestida com linguagem motivacional. E uma vez visto, não dá mais para desver. O nome técnico desse processo lento de sair do programa compartilhado e começar a se tornar, pouco a pouco, quem você realmente é, chama-se individuação. E aqui está o detalhe que raramente alguém conta com honestidade. A sociedade detesta a individuação. Ela precisa de previsibilidade para funcionar. Precisa que as pessoas sigam o cronograma, cumpram os rituais, respondam conforme o esperado. Então, quando alguém começa a desviar da linha, a fazer perguntas fora do cardápio aceitável, a viver fora do prazo esperado para casar, comprar, produzir, envelhecer, o coletivo responde. Quase nunca com violência aberta. Geralmente com frases suaves e corrosivas, daquelas que se grudam na pele. Você é intenso demais. Você pensa demais. Você complica. Você é difícil de lidar. E lentamente, a pessoa começa a fazer um cálculo silencioso dentro da cabeça. E o resultado desse cálculo muda tudo. O resultado desse cálculo leva direto para um fenómeno que quase ninguém nomeia em voz alta, mas que é um dos fardos mais pesados de carregar uma mente fora da curva no mundo de hoje. Deixa eu te dar um nome para ele. Exaustão da tradução. Imagine funcionar assim todos os dias. Sua cabeça constrói modelos em tempo real sem você pedir. Ela enxerga consequências de segunda, terceira até quarta ordem. Prevê reações de pessoas a partir de detalhes mínimos. Consegue sustentar várias possibilidades ao mesmo tempo sem precisar fechar uma conclusão em 5 minutos. Só que a maior parte das conversas ao seu redor não funciona nessa frequência. Então toda a interação, cada uma, vira um trabalho pesado de compressão. Você pega um pensamento de 6 camadas e espreme numa frase fácil de digerir. Corta as ressalvas porque cansam o outro. Abandona a nuance porque parece enrolação. Diz aquela frase clássica, é complicado, e observa em tempo real os olhos da pessoa se apagarem. Diz algo simplificado demais e sente por dentro uma pequena traição silenciosa, como se tivesse mentido de leve sobre quem você é. Agora multiplique isso por cada reunião da semana, por cada jantar em família, por cada café com colegas, por cada conversa curta de corredor. O custo disso tudo não é só social, e esse é o ponto que muita gente nunca percebe a tempo. É custo cognitivo. A mente é um músculo como qualquer outro, e um músculo usado sempre abaixo da capacidade perde o corte aos poucos. O hábito de simplificar na frente dos outros começa a vazar para o pensamento privado. A performance constante de ser mais fácil, mais leve, mais palatável do que você realmente é, começa a esvaziar algo por dentro. A pessoa chega em casa depois de um dia assim e não está só cansada de trabalhar. Está exausta de fingir ser menos do que é. E é exatamente aqui, nesse ponto, que entra em cena o personagem mais desconfortável de toda essa história: uma máscara. A máscara que você usa todos os dias para sobreviver em público está, lentamente, apagando o rosto por baixo dela, e você nem percebeu quando isso começou. Aquele mesmo psiquiatra suíço escreveu páginas e páginas sobre isso e deu um nome direto ao objeto: persona. A persona é a face social, o rosto que cada um de nós apresenta para o mundo funcionar. Para a maioria das pessoas, a distância entre a máscara e o rosto verdadeiro é pequena o suficiente para ser ignorada no dia a dia. Dá para viver assim, sem sufoco, sem crise.
Mas para quem tem uma forma de engajar com a vida naturalmente fora de compasso com o que os ambientes recompensam, essa máscara começa a pesar, começa a sufocar. Deixa eu te colocar dentro de uma cena concreta, porque teoria cansa, mas imagem gruda. Você está numa reunião de trabalho numa sexta de manhã. Alguém apresenta uma estratégia que no segundo slide já tem 3 falhas fatais tão óbvias que parecem piscar em vermelho na sua frente. Você as enxerga no mesmo segundo, não por arrogância, não por querer aparecer, mas porque sua cabeça faz isso sozinha, sem pedir permissão. Só que da última vez que você levantou a mão cedo demais numa reunião assim, foi marcado. Virou negativo, o pouco colaborativo, aquele que atrasa o andamento do time. Então você engole, fica quieto. Vê o plano ser aprovado com sorrisos. Vê, meses depois, a falha acontecer exatamente no ponto que você previu. E um pedaço pequeno de você morre em silêncio, sem barulho nenhum. Isso se repete, semana após semana, mês após mês. A distância entre quem você é de verdade e quem você tem permissão de ser naquela sala cresce a cada ciclo que passa. E uma pesquisa feita por uma universidade muito respeitada da Califórnia jogou luz numa estatística que parou pesquisadores do mundo inteiro. O número que saiu daquele estudo é tão perturbador que vale a pena ouvir devagar. Pessoas significativamente acima da média intelectual gastam, em média, entre 6 e 8 horas do dia performando normalidade. Deixe esse número pousar por um segundo. 6 a 8 horas. Calibrando o tom da voz, moderando o vocabulário, segurando a expressão do rosto, ajustando o jeito de rir, escolhendo não dizer a frase que acabou de passar pela cabeça. Um turno inteiro de trabalho em cima do turno que elas já têm. E esse turno extra, ninguém remunera, ninguém reconhece, ninguém agradece. Ele só esgota. Até que, num ponto da vida, a conta interna simplesmente estoura. E a pessoa para. Não para de trabalhar, não para de viver, nada disso. Ela só para de performar. Troca a atuação externa por algo interno. Fica mais quieta, mais difícil de alcançar no telefone, mais seletiva com as pessoas que ainda consegue aguentar em volta. E ela não está morta, nem depressiva, nem desistindo da vida. Ela está apenas investindo aquela energia absurda em outra coisa, algo real, algo que pede substância em vez de pedir que ela seja menos. E aí entra a segunda camada, a que quase ninguém tem coragem de falar em voz alta na mesa do jantar, porque toca numa ferida coletiva. Pessoas de mente fora da curva deixam os outros se sentindo expostos, sem querer, sem maldade nenhuma, apenas por existirem no próprio tamanho. Diante de alguém fisicamente mais forte, a reação costuma ser admiração, às vezes até motivação para ir treinar. Diante de alguém mais rico, costuma aparecer inveja, aspiração, curiosidade. Mas diante de alguém que pensa com mais clareza do que você, algo diferente dispara no cérebro. Estudos de cognição social mostram que essa comparação específica aciona, no corpo humano, uma resposta muito parecida com a ameaça, e o motivo dessa reação automática é exatamente o que muda o jogo. O motivo dessa reação automática é simples e devastador ao mesmo tempo. A qualidade do seu pensamento está costurada, fio por fio, à sua identidade. Se alguém, só por estar ali na sala respirando, faz essa costura parecer frágil, o cérebro não diz, preciso pensar melhor. Ele diz, tem algo errado com essa pessoa. E a defesa vem no automático. Só que ela quase nunca parece defesa. Ela aparece como descarte, disfarçada de avaliação neutra. É teórico demais, é desconectado da realidade, falta inteligência emocional. Até é esperto, mas... Aquele mesmo psiquiatra suíço deu nome a isso também. Projeção da sombra. A pessoa que provocou o desconforto não fez absolutamente nada. Não reivindicou superioridade, não pediu palco.
Apenas apareceu no próprio tamanho e, sem querer, virou um espelho insuportável para os outros. E a história antiga está cheia de exemplos que calam qualquer dúvida sobre o preço de ser esse espelho. Um filósofo grego foi condenado à morte oficialmente porque suas perguntas faziam as pessoas ao redor se sentirem burras. E isso, para o poder da época, era intolerável demais para continuar vivo. Um matemático inglês brilhante, que encurtou uma das piores guerras da história humana em anos, foi perseguido pelo próprio governo que ele tinha ajudado a salvar. Simplesmente porque brilho, quando deixa de ser útil, vira incômodo. No cotidiano de hoje, a perseguição é bem menos dramática, mas igualmente corrosiva na vida de quem sofre. Você é interrompido em reunião, veem suas ideias creditadas a quem tem um sorriso mais vendável, escutam dizerem que você precisa trabalhar sua comunicação, o que, traduzido do eufemismo, significa: pare de nos fazer sentir lentos perto de você. E aí, essa pessoa faz um cálculo frio, final, definitivo. O jogo não foi desenhado para eu vencer jogando limpo. Ela para de jogar. E é exatamente nesse silêncio que nasce uma das histórias mais fascinantes do século passado. O nome da construção é Torre. Aquele mesmo psiquiatra suíço, num dado momento da vida, depois de anos mergulhado no caos das próprias descobertas, pegou as próprias mãos e ergueu, pedra por pedra, uma torre num vilarejo esquecido perto de um lago na Suíça. Sem telefone, sem eletricidade, escrevendo à luz de vela, cozinhando em fogo aberto, carregando água do poço. Os colegas acharam colapso mental. Os biógrafos passaram décadas discutindo o que aquilo significava. Ele explicou em uma única frase. Era o único lugar da Terra onde ele conseguia ouvir o próprio pensamento, sem ninguém pedindo que ele fosse mais simples, mais acessível, mais palatável. E foi exatamente dali, daquele silêncio absoluto, que saíram os conceitos que hoje sustentam a psicologia moderna inteira. Não apesar do recuo, por causa dele. E esse é o paradoxo que amarra toda essa história. O afastamento que parece derrota visto de fora, quase sempre é, visto de dentro, o começo do trabalho mais importante de uma vida. Pense naquela poeta que escreveu centenas de poemas trancada no quarto da própria casa, em uma cidadezinha do Nordeste americano. Quase não publicou em vida, e hoje é lida em qualquer universidade séria do planeta. Pense naquela escritora que produziu um único grande livro sobre justiça e infância, e passou o resto da vida inteira numa cidade pequena do Sul, recusando entrevistas. Pense naquele diretor de cinema que se trancou numa casa nos arredores de Londres, recusava subir em avião, evitava multidões e rodou alguns dos filmes mais influentes já feitos. Eles não sumiram porque falharam em se engajar. Se desengajaram exatamente para fazer o trabalho que o engajamento estava impedindo de nascer. E agora eu preciso de fazer uma pergunta direta, porque você não chegou até aqui nesse vídeo por acaso. Parte do que eu descrevi parece falar de alguém que você conhece, ou parece falar, silenciosamente, de você? A moral dessa história é dura, mas libertadora. Você não está desaparecendo quando sente o puxão para o silêncio. Está apenas, enfim, começando a aparecer para o trabalho que realmente importa, no ritmo que ele exige. Então me responde aqui embaixo nos comentários, sem pensar muito. Você está recuando de propósito, construindo algo no silêncio, ou só está se escondendo do barulho porque cansou de ser visto? Deixe a sua resposta, porque eu leio todas. Se essa história mexeu com algo dentro de você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa silenciosa que você lembrou enquanto ouvia. Construa a sua torre. Faça o seu trabalho. O mundo tem o hábito antigo de chegar depois.